Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo da lição de Escola Sabatina. Hoje, domingo, dia 13 de agosto, a espiral descendente do pecado. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, mas desde já quero desejar a você que é pai um feliz Dia dos Pais, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês também. A lição de hoje analisa Efésios capítulo 4, a parte inicial que fala sobre unidade, mas se concentra principalmente naquela subseção do capítulo 4, que vai do verso 17 até o verso 24. É interessante que você leia essa parte, ele compara também com Colossenses 3, do verso 1 ao 17, também é bom a leitura para facilitar o seu entendimento. Mas se você for observar, em Efésios capítulo 4, na primeira sessão, Paulo fala sobre a unidade em uma perspectiva positiva, mas até as expressões do versículo 1 e 17, elas são parecidas. Até aí há várias semelhanças. Exemplo, no verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmão, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então Paulo se apresenta, mas fala que eles deveriam andar de acordo com aquilo que foram chamados, de acordo com o Senhor. No verso 17 diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andou os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, ele fala sobre o aspecto de como andar. Andem de maneira digna e não ande como era no passado. Então, na primeira parte, Paulo fala sobre a humildade, andar de maneira correta, como se assim os via fazendo. Mas aí no verso 17 ele fala sobre o aspecto negativo, quando a gente se assemelha e vive na carne. Efésios 2:11 fala sobre os gentios como até viviam na vida de pecado, na vida antiga, na vida de é, desgarrada e desviada e quando não conheciam a Deus. Nessa sessão ele fala a mesma coisa sobre o aspecto de andar de maneira digna, mas ele diz assim, ó, o verso 18, por exemplo, obscurecido do entendimento, alheio à vida de Deus, e aí ele diz mais, ó, insensíveis, mas não foi assim que aprendesse de Cristo, se é de fato tendes ouvido. Parece que Paulo ele é um pouco duro nessa parte, mas ele estava tentando estimular aqueles que estavam vivendo bem distante daquilo que o Senhor propôs para as suas vidas. Queridos, viver em novidade de vida é abandonar a vida passada. Essa é a ênfase dessa semana e também foi uma ênfase de Paulo. A gente quer a unidade da igreja, mas se você não se converter, você não permitir o Espírito Santo te mudar, realmente você está na igreja só atrapalhando. E a gente não quer que você saia, a gente quer que você seja transformado. A gente quer que você permita o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Então, assim, uma das coisas que, como cristão que ajuda o outro, nós não podemos fazer é mudar o coração. Olha aí você que está andando a segunda milha. Estuda a lição, assiste o vídeo. Que bom que você assim o faz. Mas isso daqui não há mudança nenhuma se você não se permitir o Espírito Santo transformar o seu coração. Por mais que a gente leia, conheça, nós precisamos ceder à voz de Deus. E isso a gente prova quando abandona a velha vida, as velhas práticas mundanas. Por isso que ele fala de gentios, porque aqueles que vivem alheio a Deus, não conhecem a sua vontade, eles se entregam às suas paixões, vivem na carne. E aí então é o texto de Colossenses, né? Onde ele fala sobre o povo viver na lascívia, do erro, o comportamento desaprovado pelo Senhor. Então, Paulo tinha essa perspectiva sempre quando escrevia. Eu quero abrir aqui até para ler apenas alguns versos, para que você veja Colossenses capítulo 3, no verso a unidade com Cristo. Os versos iniciais ele diz, verso 2: Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morresse e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí ele fala, né, de paixões, olha, fazeis com que morra a sua natureza, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. Então, esses tipos de comportamento, de pensamento, de sentimento, não deve permear o nosso coração. Isso é coisas da carne. Viver no erro não é mais a nossa perspectiva. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e esse viver não é mais na carne. Então, com isso, querido, essa espiral descendente do pecado é porque muitas das vezes a gente vai se permitindo fazer coisas da velha vida e a gente vai saindo aos poucos, se afastando um pouco de Cristo. E a cada dia a gente tem que matar esse eu, os nossos prazeres e vontades, e se aproximar mais das vontades do Senhor Jesus. Que essa seja a sua perspectiva e vontade, e você permite o Espírito Santo transformar o seu ser. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado por estar aqui com nossos amigos, estudando a tua palavra. Que a tua graça e poder esteja sobre nós. Transforme, Senhor, a nossa vida. Ajude-nos a entender o teu plano para nós e permitir que o Senhor nos transforme cada vez mais, renovando o nosso pensamento e a nossa vida. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Tchau, tchau.